Poluição é um termo com diferentes definições na literatura. Entretanto, de maneira geral, podemos considerar como poluição a modificação prejudicial do meio ambiente. Modificação essa que afeta diferentes formas de vida, inclusive os seres humanos. A poluição está relacionada muitas vezes com a ação humana e suas atividades. Entretanto, eventos naturais, como o vulcanismo, podem também provocá-la. Existem diferentes tipos de poluição, como a atmosférica, a hídrica, a dos solos, a sonora e a visual. A poluição pode ser bastante nociva para os seres vivos, incluindo o ser humano, que pode desenvolver problemas de saúde em consequência da degradação ambiental. A poluição é responsável por provocar diversos danos aos ecossistemas, provocando alterações que afetam diretamente todos os seres vivos que ele desenvolvem, como a redução da biodiversidade, aquecimento global e mudanças climáticas, eutrofização dos corpos d'água, desenvolvimento de uma série de doenças nos seres humanos e outros animais, chuvas ácidas e o impacto negativo na economia de alguma região. A reciclagem é uma forma de reaproveitamento de matéria-prima descartada. Nesse sentido, reciclar significa diminuir a quantidade de resíduos provenientes dos produtos consumidos pelo homem. O termo reciclagem é proveniente da língua inglesa, no qual re significa repetir e cycle correspondente a ciclo. Portanto, reciclagem é repetir o ciclo. É muito importante a conscientização a respeito dos problemas causados pela poluição. Quando enxergamos como a poluição nos afeta, fica mais fácil compreendermos a necessidade de medidas urgentes para frear esse problema. Atitudes simples do dia a dia podem ser responsáveis por frear a poluição, a qual é responsável pela morte de seres humanos e outros animais todos os anos. Dentre as medidas que podemos tomar, tem reduzir o uso de automóveis, reciclar, repensar nosso hábito de consumo, separar o lixo e não descartá-lo em locais impróprios, não realizar queimadas e também ensinar outras pessoas a respeito de se combater a poluição do meio ambiente. A partir da década de 1970, a preocupação com a quantidade de lixo produzida pelo homem moderno despertou o interesse de biólogos, ecologistas e estudiosos da área. O foco foi a causa da poluição ambiental e como os materiais eram descartados. Na França e na Alemanha, por exemplo, a reciclagem é trabalho da iniciativa privada, ou seja, o fabricante é responsável pelo destino do lixo. Dessa forma, quando o cidadão compra uma pilha, a antiga deve ser devolvida. Bora lançar a brabíssima. A coleta seletiva é uma estratégia ecológica que visa reciclar a quantidade excessiva de materiais descartados pelo homem. Os postos de reciclagem realizam serviços de tratamento de resíduos, como, por exemplo, a coleta de óleo de cozinha usado. Além disso, a separação do lixo por categorias, dispostos em lixeiras com cores diferentes. O azul é destinado aos papéis e papelões, o verde aos vidros, o vermelho para os plásticos, o amarelo para os metais, o marrom para os resíduos orgânicos, o preto para madeiras, o cinza para materiais não reciclados, o branco destinado aos lixos hospitalares, o laranja para resíduos perigosos e o roxo para resíduos radioativos. As principais formas de coleta seletiva são: postos de entrega voluntária, disposto em lugares estratégicos de bairro, no qual o cidadão deposita seus resíduos nos contêineres dispostos para os diversos tipos de materiais. Postos de troca. Aqui o cidadão leva seus resíduos e os troca por algum bem. Por exemplo, a posta em que o cidadão ganha seu sabão, desde que leve seu óleo utilizado. Porta a porta. Nesse modelo de coleta seletiva, os trabalhadores recolhem os resíduos nos bairros deixados pelos moradores, em determinados dias da semana. Programa interno de coleta seletiva. Trata-se de uma parceria de instituições públicas ou privadas com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis. Vantagens da reciclagem: diminuição da poluição da água, do solo e do ar, redução do acúmulo progressivo de resíduos, reaproveitamento dos materiais, melhoria da qualidade de vida da população, geração de empregos, formação e desenvolvimento da consciência ecológica, valorização da limpeza pública das cidades, responsabilidade social e ambiental, utilização racional dos recursos naturais. Olá, pessoas! Um bom tempo quando vocês forem nos ver. Boa tarde, boa noite ou bom dia. O Gaia, ele é um espaço que ele começou com uma ideia de ser um local para crianças brincarem, que eu moro aqui há bastante tempo e eu senti a necessidade de espaço, né, para as crianças brincarem. E como esse aqui é um espaço do poder público, eu achei por bem eu
professora Elizabeth, professor Orestes Vieri. E aí nós achamos por bem pedir para a prefeitura para a gente ocupar esse espaço. O início do Gaia foi uma ocupação. E é muito legal essa coisa de ocupação, né? Ocupar com um objetivo. Ocupar para cuidar. E o nosso objetivo era ocupar só um pedacinho, né? Limpar para fazer um espaço para leituras, para brincadeiras. E foi crescendo e hoje está assim, essa estrutura toda. Nessa época a gente já tinha um CNPJ, né? Uma figura jurídica. E isso ajudou, porque agora a gente consegue sobreviver e ampliar através de projetos que a gente participa, né, de editais. E estamos por aqui. Ainda nós começamos, assim que a gente organizou um pouco, a gente começou a receber as escolas, porque a princípio a gente não era planejado receber escolas aqui, né, receber visitas. Era só os vizinhos, as crianças mais próximas. Aí nós começamos a receber as escolas. Hoje a gente recebe escola de toda a região. No próximo dia 19 e 20, nós teremos visita aqui de Cacoal. Já vai ser a 5ª escola que vem de Cacoal trazer crianças aqui. Hoje, mais por causa do Jardim Sensorial, que é o único da região. A gente recebe aqui de Rolim das escolas estaduais, municipais, das privadas. Todas as escolas participam. E quando as crianças vêm aqui, a gente faz o trabalho de educação ambiental. De falar o quanto é necessário ter reserva verde, e a gente tem esse pouco aí, né, de reserva verde. O quanto é necessário e saudável contato com a natureza, terra, lama, poeira, como está agora. E o quanto é necessário cuidado com os nossos resíduos, né? A gente, cada vez que a gente recebe escolas aqui, eles trazem o lanche, e a gente conversa muito sobre o lanche. O tanto de alimento que tem ali e o tanto de resíduo sólido que tem ali. O que vai ser feito o resíduo sólido. E uma problemática que a gente tem é que metade do resíduo sólido que vem nos lanches pode ser reciclável, pode ser aproveitado. Por exemplo, as garrafas PET, essas embalagens plásticas. Mas a gente tem um problema muito grande aqui, que são as embalagens de isopor. Os bolos e salgadinhos que vêm em bandejinhas de isopor, em vasilhinha de isopor. O isopor a gente não tem ainda uma destinação, né? Ninguém quer isopor, porque isopor é muito complicado. Mas os plásticos, papéis e essa coisa toda a gente consegue orientar as crianças. Hoje mesmo teve um evento aqui de manhã, teve umas 60 pessoas aqui usufruindo, comendo e tudo, e ó, saiu, ficou assim, né? A gente pede para todas as pessoas que quando vêm, elas mesmas se encarreguem de separar os lixos, ou se não vai separar, que coloque no lugar, depois a gente separa. Nós temos ali o container da Recicop, e lá a gente coloca tudo lá dentro e eles levam. Aqui a gente não coloca separado. Nós não conseguimos ainda colocar separado, mas a gente coloca lá destinado e eles levam. E precisa, é urgente a necessidade de se consumir menos, para produzir menos resíduo, e já que produziu o resíduo, dar uma destinação. Até pouco tempo a gente falava lixo, né? Joga esse lixo ali, joga esse lixo lá fora. Eu sou de uma geração que a mãe falava assim, limpa a casa ou limpa o terreiro e joga o lixo fora. Aonde é o fora? Existe o fora? Não existe. Em qualquer lugar que eu vou jogar qualquer resíduo, se eu tirei do meu quintal e joguei na rua, vai perturbar alguém. Se eu tirei do meu quintal e mandei para o aterro sanitário, tudo legalmente, como está posto, vai continuar aonde? No planeta. Então não tem o fora. Em algum lugar, esse resíduo vai ficar e vai incomodar alguém. Hoje ou daqui a algumas gerações. No Gaia, vocês trabalham com reciclagens também no banheiro, né? Sim. Então, ó, além da reciclagem, a gente tem que pensar muito seriamente no uso dos recursos naturais. O recurso natural que a gente tem, que é mais necessário e que hoje está ficando raro, é água, né? Água. Eu falo para as crianças e adolescentes que vêm aqui, assim, a gente aprendeu a fazer um monte de coisa, a gente que eu digo humanidade. Aprendemos a fazer um monte de coisa, descobrimos remédios para uma cura para um monte de doenças. A gente não aprendeu ainda a fazer água. A gente não faz água. E normalmente a gente gasta 10 litros de água para mandar cocô e xixi embora.
né? Nossas descargas, quem tem organismo em funcionamento normal, ocupa o banheiro pelo menos 3 vezes por dia. E a gente manda cocô e xixi embora com água tratada. Aqui pra nós, que nós não temos captação de água, né? A maioria de nós não temos. Então, água tratada. Então, o nosso banheiro, quando nós começamos aqui e tal, aí fizemos uma pesquisa para ver qual era a melhor maneira da gente ter banheiro no espaço ecológico e que não gastasse água. Até porque na época a gente não tinha mesmo água aqui também, né? Aí fizemos o banheiro seco, estilo permacultura. E quem não conhece, eu digo que conheça, eu oriento que conheça, faça uma busca na internet sobre estilo permacultura. Nós temos muitas comunidades que vivem totalmente dentro do sistema de permacultura, que é o sistema de estar na natureza e interferir o mínimo possível na natureza. Então, o nosso banheiro é estilo seco, ele tem um espaço para xixi, e o xixi ele é descartado da natureza normalmente, porque ele tem menos patógeno. O cocô é colocado num espaço, a gente cobre com pó de serra para não dar mau cheiro, proliferação de insetos. E de tempo em tempo a gente descarta na natureza e ele decompõe e integra na natureza novamente. Então nós temos o nosso banheiro. O que a gente não conseguiu aqui ainda e que é necessário para um espaço ecológico é a produção de energia ou eólica ou solar. Ainda não conseguimos. E não conseguimos ainda também fazer captação de água. Ainda toda a água que a gente usa é a água retirada da natureza. A gente não conseguiu ainda fazer uma captação, né, de água da chuva, e que essa água depois serviria pra gente lavar, molhar plantas, essa coisa toda. Ainda não conseguimos. Mas estamos no projeto de daqui mais uns 2 anos a gente está totalmente autossustentável na produção de energia e no uso de água. Desde quando o Gaia foi criado, a senhora acha que a diminuição do lixo que as pessoas jogavam aqui diminuiu ou continua a mesma coisa? Então, a produção do resíduo sólido eu acho que continua aqui nesse espaço, ele continua maior. A produção. Porque assim, esse espaço era um espaço só de destinação de resíduo sólido, né? As pessoas não estão os aqui da redor, mas as pessoas mais do centro limpavam os quintais e jogavam aqui, porque era terreno baldio. Então vinha muito lixo para aqui. Hoje, de fora não vem, mas a gente tem a produção daqui. Todas as escolas, todas as visitas que vêm aqui trazem coisas para comer, trazem alimentos e os alimentos embalados. Então nós estamos numa produção muito acelerada de resíduos sólidos. Mas aí aqui a gente, pelo menos essa produção aqui, a gente tá conseguindo destinar, só vai pro lixo mesmo, só o que não é aproveitado mesmo, muito, bem pouquinho. Inclusive aqui a gente recebe muitos livros. As pessoas falam assim, eu tenho livros ou cadernos, alguma coisa para doar, você recebe? Eu recebo. E aí a gente separa o que é livro que ainda vai ter uso, né, livro literário, livro de pesquisa, e os livros que não tem mais uso, que foi o livro de crianças que usou na escola, né, que é livro para descartar, a gente coloca no container, porque papel é o material mais caro para os catadores. Tá? Sim, cada grupo que vem com a visita agendada, a gente faz esse trabalho de conscientização com relação ao resíduo sólido e a reciclagem, e as pessoas que estão aqui no dia a dia mesmo, só passeando, a gente fala, eu chego no grupo, se tem muito lixo por ali, né? Que as pessoas chamam lixo, né? Eu falo, o que vocês vão fazer com esse material aí? Coloca separadinho e tal. Tá conseguindo. É trabalho de formiguinha, tá? Conscientização é uma das coisas muito... Mudança de hábito é muito demorada. Então, e quais são os caminhos que a senhora acha que a gente precisa fazer para ter um futuro mais sustentável? Urgentemente se conscientizar de que nós não somos o planeta, nós não somos dono do planeta, nós estamos de favor, nós estamos de recepção da natureza. A natureza nos recepcionou aqui, ela nos acolheu aqui, e que a gente não está respondendo adequadamente a essa acolhida, né? Então, que a gente, assim, o caminho é urgentemente se conscientizar, se responsabilizar por todo o uso de tudo. Dos recursos naturais, né, como a água, o ar, o contato com as plantas, né, o respeito com as plantas, né. Tem gente que diz assim, tal árvore não é uma árvore frutífera, é a dar fruto.
Para que serve ela? A gente come? Tem alguma coisa que come nela? Não, ô pessoa. Ela produz, ela ajuda a amenizar a temperatura, ela ajuda a produzir ar. Se ela dá uma flor lá qualquer, ela ajuda a polinização, ela ajuda a criação de abelhas, né? Uma das coisas que a gente, daqui a pouquinho, a gente não tem mais alimento, tá? Porque a gente não poliniza. Quem poliniza são os insetos, né? Abelha, joaninha, gafanhoto. Os insetos é que fazem a polinização pra gente poder ter grãos, arroz, feijão, milho, tudo isso por aí, as frutas todas, né? E se a gente continuar na caminhada que a gente está fazendo, a gente não vai ter mais alimento de grãos. A gente não vai ter mais produção de grãos. Aí a gente vai comer uns negócios que eu não sei muito o que é, né? Uns trem inventados, umas coisas assim, porque a alimentação vai ficar rara, porque as abelhas já são bem raras, né? Vocês vão ser de uma geração que vão poder escolher, falar, olha, eu quero roupa desse segmento, porque é um segmento que agride menos a natureza. É uma produção de confecção que agride menos, que joga menos resíduo, que polui menos. Então vocês vão poder fazer isso. Vocês vão poder escolher isso. Eu tenho fé. Acredito, tá? Olha a responsabilidade de vocês. Falando sobre tecido, inclusive, gasta muita água, né, para produzir os tecidos. Não só para produzir o tecido. Gasta água para produzir tudo. E gasta água também para reciclar. A gente fala assim, vamos reciclar. Precisamos reciclar. Então, o certo seria produzir menos resíduo, porque a reciclagem também, ela afeta. Porque a reciclagem precisa de muita água e a reciclagem precisa de energia. Tudo que vai ser reciclado. Tem produtos que nem reciclam, porque não compensa. O gasto é maior do que se jogasse por aí. Então, por isso que tem aterro sanitário, né? Porque tem coisa que não dá para reciclar. Então, assim, os tecidos, a produção de móveis, a geração de energia, um monte de benefícios que a gente usa tranquilamente, sem pensar, eles têm uma agressão muito grande para a natureza. Ou usando os recursos, né? Ou depositando os resíduos na natureza. A senhora acha que pode ser trabalhado essa educação com o meio ambiente dentro da escola? Pessoa, muito bem, muito boa essa pergunta. Então, todas as escolas precisam ter coleta seletiva, todas, eu não sei se a de vocês tem, mas precisa ter, vocês deveriam cobrar a gestão da escola. Todas as escolas deveriam ter geração de energia solar, isso deveria ser projeto da gestão do governo. Todas as escolas deveriam ter captação de água. A escola de vocês, por exemplo, deve lavar o pátio, não lava, vez ou outra, agora no tempo da poeira lava. E lava com que água? Água da torneira. Água da torneira, água tratada. Por que não tem uma captação de água nos 6 meses que chove, né? Agora não tá chovendo mais 6. 4 meses, 3 meses. No período que chove, porque não faz captação de água e aí vai ter reserva para no período da seca lavar, sem precisar gastar a água que vem da natureza, né? Eu acredito que assim, a escola tá fazendo um papel muito bom, que é a divulgação das informações. Mas ela tem que dar um passo além e começar a botar as informações em ações. Então, assim, a partir do momento que vocês entram na sala, na escola, vocês já devem saber, aqui a gente está atuando ecologicamente em benefício do planeta. Não só aprendendo sobre como fazer. A gente está fazendo no dia a dia. Quer dizer, a alimentação já vai ser uma alimentação dentro dessa questão. Os materiais que são utilizados. Tudo que for fazer. Tem o uso racional de todos esses elementos que tem, né? Energia, tecnologia, tudo. Por exemplo, vocês sabem para onde vão o lixo tecnológico da escola de vocês? A gente não sabe, sabe? Vocês sabem? Geralmente a gente não sabe. Então, o que a escola tinha que fazer? Nós produzimos por ano 100 quilos de lixo tecnológico, né? Tem um computador que está descartando, tem o celular que descartou, tem a pilha não sei do que, tem a não sei o que. Aí dizer para vocês, né? Dizer, olha, nós temos isso aqui que é lixo tecnológico e ele tem uma destinação diferenciada e nós estamos encaminhando para essa destinação diferenciada. Porque tem umas questões assim, o lixo
algum tipo de resíduo. Vai até num ponto e depois ele acaba indo pro lixão comum. Então precisa ter esse acompanhamento, né? Essa temática no Brasil ainda não está resolvida, tá? Não tá ainda. Por exemplo, todos não, mas 90% da população consome bebida que é envasada em vidro, né? As cervejinhas, as long necks, não sei o que. É uma briga muito grande essa questão de que esse é um resíduo que ainda não tem uma adequação, não tem nada muito certo ainda. E essa é uma briga de indústrias. E até agora não se resolveu. Então tem uma briga muito grande sobre isso ainda. Além de nós como pessoas, a gente fazer a nossa parte, também existe outra peça fundamental dessa parte de causada, jogar lixo no mundo, que são as grandes empresas, né? Uhum. Eu queria saber como que a senhora enxerga, assim, como que a gente pode mudar isso, como que elas podem começar a descartar menos, porque isso parte de nós. Como que a gente pode fazer isso? Então tem duas coisas aí que a gente pode fazer, né? Além dessa questão das grandes empresas, tem também uma outra questão que é muito interessante. Eu vou falar já das grandes empresas, mas tem uma outra questão também que é a questão política, né? A gente precisa agir politicamente. E agir politicamente que eu tô falando não é partidariamente, né, nada, mas agir politicamente. Ou seja, cada vez que nós tivermos a oportunidade de escolher nossos representantes, pensar em escolher representantes que têm isso como meta, que têm isso como luta de classe, que têm isso como bandeira. E a gente não tá fazendo muito isso. E outra coisa, se a gente coloca representantes nessa linha, eles têm mais poder de barganha, de briga com as grandes empresas. E a outra forma que a gente tem é boicote. Eu descubro que uma empresa ela causa muito dano para o meio ambiente. O que eu faço? Não compro mais dessa empresa. Porque a única coisa que muda brasileiro é bolso. Então, assim, o capital de uma empresa diminuiu porque o produto dela não está de acordo com o que precisa ecologicamente ou ambientalmente ou de adaptação de algum item. Pronto. Boicota esse, mas a gente não dá conta de fazer isso ainda, tá? Eu tô dizendo que essa é uma saída. Por exemplo, tem a empresa X que produz o Y produto. E aí esse produto é o devastador de tudo. A gente não compra esse produto, a gente troca esse produto por um outro. Como a gente tá fazendo hoje, né? Trocando os agrotóxicos para uma produção agrícola sem agrotóxico. E a gente vai ter que ir fazendo isso. Então, existe consciência da nossa parte. Uma questão interessante que a senhora falou sobre esses produtos. Lá fora, estava vendo esses dias, lá fora existe um problema, um debate muito grande sobre o cacau. Sobre a produção de cacau e como o chocolate é feito. Porque muito do cacau, ele vem de trabalho análogo à escravidão. E lá fora, por exemplo, eu vou falar de marcas de chocolate, normalmente as marcas são priorizadas as marcas que possuem um selo que certifica que aquele cacau ele vem de providência normal, que não os trabalhadores são recompensados, que é tudo certo. Eu queria saber se isso é uma alternativa, se eu acho um meio... Também, ó, e quanto mais os consumidores exigirem essa certificação, né? Exigirem que o produto que chega até nós, ele tem esse certificado, melhor. Mas essa é uma construção. Nenhuma empresa vai amanhecer um dia, um grande capitalista, vai falar assim, a partir de hoje eu vou cuidar da natureza. Não vai. Cuidar da natureza custa. Cuidar da natureza exige capital. E o capitalista, ele não quer, né? O dono de uma empresa, ele não quer botar dinheiro numa coisa que não é visto como necessária, tá? Então, assim, consciência... poder público fazendo essa parte de fiscalização, certificação. Então, assim, quantos produtos que nós consumimos que são certificados dessa coisa que você falou? Tanto da questão na natureza, como a questão do trabalho escravo. Quantas? A gente não tem noção, né? E aí precisa de um país importador dos nossos produtos dizer, olha, não vou comprar dessa empresa, não vou comprar desse segmento, porque ele não está
legalmente, né, cuidando do que deveria. Então, é um caminho, e esse é um caminho político também, tá? É uma caminhada política, de exigir, de ter consciência, de manifestar, as manifestações, né, chegar em frente a uma empresa e manifestar. Por exemplo, aqui em Rolim de Moura, né, só citando como exemplo, a gente chega em frente a uma empresa qualquer aqui, dessas ou de carne ou de leite, e a gente manifesta. E a gente manifesta, ó, tal produto está sendo oriundo de trabalho escravo, e aí nós não vamos mais comprar da sua empresa. Manifestação também. Só que a gente tá um pouquinho longe disso, mas é uma necessidade. Tá bem? Além disso, acho que a última pergunta que eu queria falar é como que a senhora vê a força que o agro possui dentro da política brasileira? Como que isso afeta o meio ambiente, sabe? Nós precisamos de produção de alimento em larga escala? Talvez. Talvez. A gente não tem, e isso que eu vou falar, eu não estudo muito sobre isso e tal, talvez o que eu vou falar aqui, talvez seja só de senso comum. A gente precisa de alimento, mas não precisa de toda essa devastação, não precisa de toda essa extensão. E se a gente for analisar, do agro, a gente tem pouco alimento. Do agro, a gente tem mais uma série de outros insumos, inclusive de alimentação animal, do que para alimentação humana. Então, a maior parte da alimentação humana vem de agricultura familiar, né? Então, e assim, e o agro, ele está nessa posição com relação à natureza por falta disso que você falou anteriormente, que é certificação. Então, assim, o agro quer produzir muito? Ok, produza muito, dentro da certificação, dentro da limitação que o planeta suporta, que o território em que ele está inserido suporta. Essa é mais ou menos uma ideia, né? Pra gente não ser assim, contra, falar, nossa, é agro, sou contra. Não. É agro, sou contra do jeito que tá posto. Tem um jeito diferenciado pra ser? Tem. Custa. Vai ter menos ganho? Vai. Menos ganho financeiro. Mas vai ter mais ganho de ambiente, de preservação,